Oi, pessoal! Oi! Olha, já tem gente entrando. Sério, vai ficar escuro assim? Pois é, tá meio escuro, né? Mas... Vocês estão vendo a gente? Podem dar um feedback aí? Isso! Oi! Vão nos avisando se vocês estão nos vendo, nos ouvindo. Tudo bem, galera? Olha, tô vendo vários nomes conhecidos por aí já. Uou! Vamos lá, a gente vai esperar então. Minota. Minota! Oi, Oi, Tati! Vamos esperando o pessoal chegar, né? Então hoje a gente tá aqui nessa sexta-feira de noite pra termos um encontro com vocês. Então, se pararem de ouvir, pararem de nos ver, nos avisem que a gente dá um jeito aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, daí então vamos se apresentar? Isso. Isso, né? Daí então eu sou a Amy. E eu sou a Pauline. E nós somos ilustradoras há alguns anos. Eu ilustro profissionalmente desde 2015 como freelancer. Fiz um pouco de trabalhos antes disso em agência. Mas foi em 2014, 2015 mesmo que eu comecei a me aperfeiçoar na ilustração e na pintura tradicional realista. Sendo que a minha técnica favorita é lápis de cor. Poucos anos depois, na verdade uns 2 anos atrás, a Pauline se juntou a mim nessa jornada. E desde então a gente trabalha com isso e a gente tá sempre procurando aprimorar a nossa técnica, principalmente em lápis de cor, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que é uma dos nossos materiais favoritos. É o que a gente mais usa, né? Lápis de cor, aquarela. Isso, aquarela, mas pro principal mesmo, pro detalhado do desenho, lápis de cor, que é o que a gente vai mostrar aqui. Isso aí. Então, vão compartilhando ali com os amigos, tem o aviãozinho ali embaixo, vocês podem ver. Compartilhem com quem vocês acham que gosta de desenhar, que quer aprender uma nova técnica, né? Que espero que a gente consiga ajudar vocês aqui hoje, né? Com o que a gente tem para passar para vocês. E também mostrar esses lápis de cor que a gente tá usando da Derwent. Quem gosta desse material é bem interessante acompanhar, porque eles têm muita versatilidade, têm umas características próprias muito boas. E daí, então, aproveitando para avisar vocês, depois da live, sigam o Instagram da Derwent Pencils Brasil, quem ainda não segue, Isso. Que toda semana estão trazendo conteúdo, técnicas novas, com outros artistas e outros materiais também, além do lápis de cor. Isso, tem sempre muito conteúdo legal, né? Muita dica que para quem desenha é ótimo. É perfeito. ótimo, é muito importante, fundamental, eu diria. E a Derwent, então, a gente vai usar algumas linhas aqui hoje, principalmente o Procolor e a linha Drawing, que aqui a gente vai mostrar pra vocês. A gente vai usar, então, a linha Procolor, que ela tem a mina um pouquinho mais durinha, é ótima pra fazer detalhes, linhas finas, mas ele também é muito pigmentado, né? E o Drawing também, que tem mais as características da mina macia. Então ele tem a mina, ela não faz detalhes tão finos quanto o Procolor, tanto por isso que a gente gosta de combinar as duas. E como a gente vai tratar do tema animais, esse Drawing, que eu mostrei a caixinha aqui agora, ele tem umas cores maravilhosas de natureza, então dá para atingir resultados muito realistas e de uma forma fácil. Isso, é bom porque, independente da linha da Derwent que vocês forem usar, todos os lápis eles são muito versáteis. Então, pode tanto fazer áreas maiores, eles são todos muito bem pigmentados, ou usar para fazer mais detalhes, mesmo os que têm as minas um pouco mais macias, né? Aí, claro, vai ter que apontar um pouquinho mais seguido, porque a mina gasta mais rápido, mas todos... tendo o tom que tu quiser usar para o teu desenho, então não precisa ser especificamente esses que a gente vai usar hoje, mas tendo os tons que tu quiser usar, vai fundo que Isso, eles vão ser perfeitos. A gente pode ir misturando, né? Que nem a gente mistura todas as linhas. Então eu acho que a gente desliga os comentários por enquanto. Isso, a gente vai desligar os comentários agora, pessoal. Mas vocês fiquem ligados que depois, no final, depois que a gente mostrar as técnicas e todos os materiais, a gente vai abrir de novo pra bater um papo antes de terminar. Isso, a gente vai desligar agora pra vocês focarem, a gente vai fazer uma demonstração pra vocês. Então, que a gente vai falar sobre penas e pelos, né? Texturas de animais.
que é um assunto, né, e uma temática que o pessoal gosta bastante, né? Todo mundo gosta de desenhar bichinhos e fofos. até pra quem tá começando, se quiser pegar uns primeiros jobs e trabalhos para fazer retratos pets ou para desenhar até os próprios animais, são técnicas úteis Isso, bem comerciais, e né? bem comerciais, que dá para ingressar no mercado de trabalho mais seguro com o que a gente vai ensinar hoje. Isso aí. Então, eu vou trocar aqui a câmera para vocês, pessoal. Aqui. Desativar os comentários. E logo em seguida a gente volta com os comentários. Aqui. Então, aqui alguns lápis, a gente já tem separadinho alguns que a gente vai usar. Vamos mostrar também os trabalhos que algumas coisas em lápis de cor que a gente tem aqui prontas. A gente separou, enquanto isso a gente vai mostrar uns exemplos e depois a gente vai desenvolver a técnica. Eu vou colocar aqui o celular no bracinho para ficar mais fácil de vocês olharem. E aqui. Fixado ali. Isso. Então, vamos mostrar os desenhos, né? Isso, mostrar os desenhos. Aqui. Então, a gente vai mostrar para vocês alguns desenhos, então, alguns exemplos, né? De trabalhos que vocês podem fazer, então, com essa técnica. Isso, então esses aqui especificamente são todos em lápis de cor. O fundo a gente usa aquarela, mas desconsiderem. A técnica que a gente vai focar hoje são as texturas dos animais. Então, vou passar aqui rapidamente alguns originais que nós ainda temos nessas técnicas que a gente quer passar. Então, daí, pelo de animal. Daí, a gente separou uma referência que depois vocês vão ver aí, que eu vou demonstrar para vocês. Vários tipos de pelo. Longo, desgrenhado, organizado. mais curtinho, que dá para aplicar em praticamente todos os pets. E também penas. Esse aqui fui eu que fiz, mas a Pauline daqui a pouco ela vai demonstrar as penas para vocês. Que esse aqui praticamente, vocês podem ver que ele, como é um animal preto, praticamente não aparece. Então, a gente levemente sugere a textura dele e já dá um ar realista para pintura. Então, ele já enriquece visualmente, mesmo sendo poucas áreas que estão definidas, do que se fosse, por exemplo, sem textura nenhuma aqui nessa região. Isso. Esse aqui é um trabalho que foi feito por um cliente, que foi a Pauline que fez. Inclusive, é muito legal, porque foi das primeiras pinturas de lápis de cor dela. E já ficou muito boa. Foi a primeira, na verdade. E isso aqui também a gente achou legal mostrar para vocês, porque como é um campo de atuação do desenho realista. Que essa pintura foi por um rótulo de um produto de um cliente nosso. Então, para já dar o exemplo do trabalho e como ele poderia ser aplicado. Isso. E daí outra coisa legal também é que ele era bem realista, e separei também esse outro trabalho para mostrar para vocês, que dentro do que a gente vai ensinar hoje, e até de um modo um pouco mais simplificado, olha como, sem detalhar tanto as penas do animal, ele já dá a sensação, já dá para entender o que é. Isso, já dá para perceber que é uma ave, né? Que tem um conjunto de penas ali. Então, se vocês não vão trabalhar com realismo, hiperrealismo, né? O importante é entender a estrutura do animal, né? Entender a lógica das penas ou dos pelos. E como a luz, na verdade, o mais importante é a luz, né? Como a luz se comportaria no ambiente que vocês criaram, ou na referência que, no caso, vocês vão ver, que vai ser o caso hoje, mas que a luz e as texturas se comportem com verossimilhança no mundo que vocês criaram. Então, é aqui um desenho nada realista, mas com algumas técnicas de realismo. Isso aí. E aqui, então, só mais alguns, né? Esse aqui que tava na imagem da divulgação, muitos podem ter visto, ainda tem o original dele, que esse animal, eu praticamente inventei ele, né? Ele existe, mas nessa pose aqui eu desenhei a partir de várias referências. E daí aqui tem um outro tipo de pelo, né? Ele tem aqui bem pequenininho, e daí aqui tem a textura mais bagunçada, digamos assim, que é o que a gente vai acabar fazendo,
que nem a juba do leão, que depois eu vou demonstrar pra vocês. Então, vamos lá? Isso aí. Partir, por exemplo, né? Até porque a gente tem um pouquinho de tempo. Então, vamos começar pelas penas. Isso, vamos começar pelas penas. Então, aqui eu tenho uma imagem, a gente pegou uma imagem de uma águia, que vocês conseguem ver um close com vários tipos de pena aqui, né? Das mais curtinhas, as mais compridas. Cada uma, né, vai dar uma sensação diferente no desenho, e cada uma vocês vão ter que detalhar um pouquinho mais ou menos, né? Então, aqui... não vai dar tempo de eu fazer o animal todo para vocês, mas eu vou demonstrar alguns trechos ou um trecho do desenho para vocês entenderem a lógica, a técnica, né? Isso, para Como mostrar. a gente vai reproduzindo essas áreas do desenho, que é o que geralmente surge muita dúvida para quem tá começando. Isso. Então, considerando, então, que a gente não vai abordar aqui esboço, nada muito principiante e também não o todo do desenho. Mas a gente vai se focar nessa técnica específica de pintar as penas e os pelos Isso. realisticamente com lápis de cor. Isso, porque olhando assim, eu sei como é que é, a gente pensa, vou começar por onde, né? Então, se eu fosse fazer o desenho inteiro agora, né? Esbocei ele, o esboço tá todo bonitinho na folha. Eu gosto de ir trabalhando em seções, né? Delimitando um pouquinho já com o lápis de cor onde é mais claro, onde é mais escuro, para eu não ir me perdendo, porque são realmente muitos detalhes, muitas coisas a pintar. Então é importante ter paciência, calma. É, isso aí. Então Paciência vamos. é muito importante. É. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar um trechinho aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais pra vocês verem melhor. Eu vou pegar esse trechinho aqui, então, da cabeça, que ela tem pontos mais claros, pontos mais escuros. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, né? Como que eu faria no desenho inteiro. Pra vocês, então, terem a ideia de como ir construindo o desenho. E quem quiser tentar fazer também e nos marcar depois, vai ser muito legal, a gente vai adorar ver. É, a gente vai adorar ver, e inclusive a gente quer que vocês tentem tanto na técnica que a Pauline vai demonstrar agora e nos pelos que eu vou fazer depois, que vocês depois podem enviar pelo nosso Instagram, até no nosso particular, ou depois no nosso blog, que a gente vai deixar pra vocês. Vocês comentem, enviem foto, que a gente sempre responde, se surgir alguma dúvida, o que vocês quiserem que a gente dê uma olhada, enfim. Tá aberta a comunicação conosco. Aí vocês nos contam se a técnica funcionou, qual que foi melhor. Se foi fácil ou foi difícil. Isso aí. Então, acho que agora tá bem enquadradinho, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, essa região aqui. Eu vou começar com um tom médio, mais de médio para claro, assim, nada muito escuro. E começo com a mão bem leve, porque qualquer erro tem a borracha maleável da Derwent que vocês podem usar, né, para tirar algumas marcações, tirar camadas, mas tirar algumas camadas Isso. de pigmento, né? Lembrando que aqui onde ela vai fazer, ela vai demonstrar só uma área da textura, mas o primeiro passo seria, então, o esboço, ter o desenho todo pronto. Então, considerando que o esboço estivesse pronto, a gente vai escolher uma área aqui pra aplicar a textura, pra aplicar a cor. Isso. Então, por exemplo, as penas vocês podem ver que elas estão indo numa direção, né? Elas são bem ordenadas, organizadas. Então, eu vou começar... Vocês veem que elas têm... Gente, eu não sei... nomes técnicos de aves e partes de aves. Então, eu vou tentando descrever para vocês as partezinhas das penas e eu espero que vocês me entendam. Tem esse cabinho, caulezinho, o meio da pena. Vocês podem ver que ele tá seguindo uma direção e eu começo dando esse norte para minha peninha. E vocês podem ver que elas têm vários, né, fiozinhos de cada lado, cabelinhos, essas penugenzinhas.
E que é muito importante no caso das penas, que elas têm sempre essa estrutura bem definida. Então, por isso que na impressão de longe dá um sentimento de que as penas do pássaro elas são muito organizadas, que elas são uma estrutura regular, porque todas as penas elas seguem exatamente a mesma estrutura. Claro que nenhuma vai ser milimetricamente igual à outra, mas elas seguem sempre o mesmo padrão. Então, é importante na pintura seguir sempre o mesmo padrão de traço. Isso. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Por enquanto, eu tô com o traço bem clarinho, tá? Porque eu tô indo com a mão mais leve, então talvez não esteja tão nítido aí pra vocês. Mas vocês vão vendo que vai começar a tomar forma. Então, eu diria que eu tô esboçando as minhas penas, que depois eu vou começar a detalhar elas e escurecer mais onde precisar. No começo vai parecer bem estranho mesmo, né? Vai parecer que tá dando errado, mas é assim mesmo. Aí uma coisa importante na textura de pelos e de penas, agora nessa parte nem tanto, porque é bem o básico, como a Pauline disse, é o esboço da pintura. Mas depois é importante deixar sempre as pontas bem firmes, bem fininhas. Isso. Que é para detalhar mesmo essas partezinhas que a gente quer destacar na nossa pintura. Aí, para isso, a gente, até depois, se der tempo, a gente mostra pra vocês, a gente tem um apontador de mesa da Derwent, que a gente sempre recomenda porque ele deixa as pontas bem longas e bem finas. E é imprescindível esse tipo de ponta pro trabalho com lápis de cor detalhado. Isso. E, claro, a não ser... como eu disse antes, a não ser que vocês estejam trabalhando com algum hiperrealismo ou queiram fazer algo muito fiel à foto, não precisa fazer cada peninha exatamente igual ao que tá na foto, vocês, né, desde que sigam a lógica da pena ou do pelo, enfim, da textura do animal, vocês, né, não precisam fazer perfeitamente igual, pode ir modificando, então... O importante é reproduzir a imagem com verossimilhança, que as pessoas identifiquem imediatamente a textura e principalmente o animal que é. E a definição mesmo, a hiperdefinição que a gente vai dar com a ponta muito fina, vai ser só nos pontos em que tem o foco da imagem. Isso. Como numa fotografia mesmo, em que o bonito é focar no principal e deixar as outras partes secundárias com um pouco menos de foco e às vezes até um segundo plano totalmente desfocado. Isso, para conseguir dar profundidade pro desenho, né? Senão, se tudo ficar muito focado, ou vai ficar muito artificial, ou o cérebro não vai saber para onde focar, né? O olho não vai saber para onde ir. E no final talvez acabe até perdendo o realismo que a gente tanto tentou atingir. Então, por isso é importante definir o que é importante na imagem que a gente quer representar e focar nos pontos principais. Isso. Vocês estão vendo que eu tô... Deixa eu aproximar um pouquinho mais pra mostrar pra vocês. Que eu tô deixando algumas bordinhas brancas já entre uma pena e outra. Como vocês podem ver, elas têm um pouquinho de brilho, né? Na ponta da pena do animal, na base aqui um pouquinho mais escura, né? Que não pega luz, enfim. E tem um pouquinho mais de densidade aqui, né? Então acaba ficando um pouquinho mais escuro. Mas, como tem esses pontinhos mais brilhantes, se eu já passar cor em tudo, pra mim vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer esses detalhes depois com a borracha. Então, eu prefiro já deixar uma parte mais clara, depois eu passo um lápis mais clarinho em cima, se precisar, pra não ficar muito branco, né? E porque é mais fácil, então, eu ir acrescentando mais cor do que tirar, né? Até porque acrescentar cor a gente consegue fazer de forma muito detalhada em pequenas áreas. E a remoção da cor, por mais que a Derwent tem umas borrachas muito boas, inclusive a borracha que até a gente vai mostrar depois,
fica muito mais difícil detalhar do escuro pro claro em lápis de cor. Pera, não sei se me fiz entender. É muito difícil detalhar os claros depois que já tá escuro. Isso aí. No papel branco, claro. Então, agora eu vou começar a escurecer alguns pontos já, que eu vejo que tem alguns pontinhos mais escuros já aqui na imagem, porque tem, né, agora ficou um bolo de várias penas iguais, se eu fizer todo o desenho assim antes, já eu vou acabar me perdendo. Então, eu prefiro já ir escurecendo, né? E daí assim também já vai dando a profundidade do formato da testa do animal. Isso. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, eu tô indo com a mão bem leve mesmo. Como eu gosto de trabalhar em camadas, a gente trabalha em camadas, né? Vocês podem ir construindo a cor, construindo, né, os contrastes, os tons da imagem, então... O segredo é ter paciência, não ter pressa para que o Exatamente. primeiro lápis já deixe o resultado esperado, porque é praticamente impossível. Numa imagem realista, então nem se fala. O segredo mesmo é ter paciência e ir aos poucos, principalmente quem tá começando não tenha pressa de ver o desenho pronto. Isso. E vai construindo a imagem aos poucos, porque o legal do lápis de cor é isso, é ir adicionando camadas de cor, fazendo as misturas de cores, mas com muito controle, coisa que nas técnicas úmidas, como aquarela ou tintas, já não tem tanto controle assim, né? Então é por isso que eu gosto muito do lápis de cor, porque dá pra... cada mínimo detalhe pode ser planejado. Isso. Então, com alguns pontos mais escuros, eu volto de novo com o marrom mais claro para misturar um pouquinho as cores, coloco um pouquinho mais de pressão já para escurecer onde eu quero. E assim também eu já vou diminuindo um pouquinho esses espaços entre as penas que eu deixei, né? Que pra mim é como uma bordinha de segurança entre uma pena e outra, pra conseguir deixar esse brilho mais bonito depois. E sempre fazendo no sentido da pena, que já fica muito mais fácil de construir o desenho. Isso é uma coisa muito importante para ficar atento no lápis de cor. Como o traço, por mais que a gente tenha a mão leve, geralmente vai aparecer a direção do traço. Então, tem que usar isso ao nosso favor. Então, onde a gente está vendo na imagem que pode ser formado com traços ou pequenos tracinhos, a gente faz exatamente nas direções da imagem, ou nesse caso, como a gente já disse, nas direções da estrutura das penas, que por mais que ela não esteja nítida, já vai dar a sensação de que ela é o que é. Isso. Então, já tá tomando um pouquinho mais de forma. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Dá pra ver? Parece um campo de matinho seco, né? Mas é isso aí mesmo. Aqui tem essas peninhas um pouco mais claras, aqui esse trecho de penas mais claras, então eu já não escureci tanto, pra deixar esse contraste. Se tu quiser que eu dê uma ajeitada nas pontas enquanto tu usa outra cor. Ah, tá. Sim, pode ser. Aqui já Obrigada. tá meio... É. Já tá ficando meio redonda. Então, pra fazer peninhas, né, e pelinhos é bom sempre ter a ponta bem fininha. Mas não é sempre que eu fico fazendo isso aqui pra ela, tá bem, pessoal? Só porque ela tá aqui explicando pra vocês. É, só pra não deixar vocês sozinhos. Aqui. Eu não sei se dá pra ouvir esse barulho, mas acho que sim.
Esse é o apontador de mesa da Dero. Isso. Nossa, ele faz as pontas mais maravilhosas. Pra quem só vivia com o estilete antes, né? Agora a gente não consegue Nem mais me viver fala sem. que eu não largo Olha mais. isso. Olha isso, galera. Essa pontinha tão linda. Maravilhosa, ótima. Dá uma escurecida aqui nos pontinhos. Então, eu vou fazendo assim... Claro, eu poderia já colocar um pouco mais de pressão na mão e já jogar ali toda a cor que eu quero. Mas... não preciso. Não precisa, não gostamos. É muito... Eu não sei se vocês são assim nos desenhos de vocês, mas eu tenho um pouco de medo de errar e não conseguir voltar atrás. Mas não precisa mesmo ter pressa, é muito bom ter paciência, principalmente para fazer coisas tão detalhadas, porque senão a gente começa a fazer muito rápido e quando vê, né, o resultado não sai bem como a gente quer. Ah, então você podia pegar isso pra fazer o creme. Então, tem algumas bordinhas aqui, né, que eu deixei pra fazer esses brilhozinhos, mas como vocês podem ver, esses brilhos que tem nas pontinhas da pena da águia, não é branco, né, não é exatamente branco, eles só são um tom bem mais claro de creme ou um cinza quente. Então, se eu deixar tudo branco ou colocar muito brilho branco em tudo que for mais claro, vai ficar muito artificial. Então, é sempre muito bom saber diferenciar os tons, né, das cores, para vocês conseguirem dar mais... Profundidade. Isso, profundidade, deixar mais realista. Isso. E, na verdade, isso é uma coisa que vem com a prática, né? Nas primeiras vezes vai ser bom testar num rascunho antes de ir pro desenho mesmo. Ou até pra ter uma tabela assim. Ah, sim. Deixa eu mostrar pra todas vocês. As cores. A gente faz umas tabelas todas. de cores. Essa ainda acho que foi uma das primeiras que tu fez, né, Emi? Acho que foi a primeira linha da Derwent que eu comprei e me apaixonei. E essa aqui já é a do Procolor que a gente recebeu, que é maravilhosa. Sim, e é bom ter a tabela de cores sempre à mão, né? Vocês não precisam ficar testando o lápis toda vez pra ver se é a cor que vocês querem, né? Deixar a tabela com a referência, daí procura pela cor e vai direto no lápis que tá procurando, sem precisar ficar perdendo muito tempo e tal. Isso, facilita muito a vida. Inclusive, para quem quiser baixar essas tabelas prontas para pintar, tem lá no nosso blog e depois a gente vai passar o link para vocês. Isso. Então, tirando um pouquinho desses brancos. Tudo vocês podem ir voltando, né, na região, melhorar, detalhar mais. Então... não precisa ter pressa de fazer tudo de uma vez. Até porque quando o desenho não tá ainda, né, 100%, não tá ainda construído, ou vocês ainda não pintaram a maior parte dele, às vezes fica difícil para distinguir um pouco se tá muito escuro, se tá muito claro, né, uma região de outra. Então a gente pode ou acabar escurecendo demais. Então, sempre com calma. Isso mesmo, o lápis de cor é uma técnica de paciência. É. Então, eu volto, escureço. E aqui, claro, eu tô fazendo uma demonstração rápida pra vocês, né? Mas eu passaria horas pra deixar esse desenho do jeito que fica bom pra mim, né? Do resultado que eu gosto. Então... E a graça também é essa, né? Do lápis de cor, que tu pode ir acrescentando camadas, 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 até ficar do teu agrado. Porque às vezes a gente não quer uma coisa tão hiperrealista e alguma coisa assim, nesse nível que a Paulinha tá chegando, daqui a pouco vai estar, já estaria bom. Mas quando é um trabalho, por exemplo, a galinha, que a gente mostrou aí no começo pro cliente... ela ficou muitas horas aplicando camadas para dar aquele resultado bem vibrante
e ao mesmo tempo detalhado, então fazendo sempre traços leves, né? Às vezes até com uma expressão, mas sempre com muito cuidado. Isso. Sobre onde tá colocando, aplicando a cor. E a questão é essa, é ir com calma mesmo. Coloca uma música e fica aí. Fica horas aí. Esquece o tempo passar. Esquece o mundo, exatamente. Então aqui vou voltando, detalhando mais, diminuindo um pouquinho esses brilhos de novo, que ainda tá com muitos espaços claros, né? E aí vocês podem ir olhando para a foto de referência de vocês, vão ajustando conforme, né, vocês acham que tá se aproximando mais do resultado que vocês querem. Bom, como o nosso tempo tá curto, pessoal, eu vou passar um pouquinho pra Amy já falar sobre os pelos com vocês, tá? Então, eu vou aproximar aqui um pouquinho mais pra vocês verem que já foi tomando forma, né? O nosso tufinho de pelos aqui. De peninhas. Isso, de peninhas. Nosso tufinho de penas aqui, que é basicamente todo esse processo que eu fiz naquela galinha, por exemplo. Eu fui fazendo todo esse processo, trechinhos por trechinhos, e ela foi tomando forma, voltei, detalhei, escureci o que precisava. Então, qualquer coisa que não deu pra entender, depois a gente abre os comentários, vocês nos perguntam ou depois nos mandem mensagem, tá? Então, por enquanto de penas é isso, galera, é basicamente isso. E se der mais um tempinho a gente volta, mas talvez não, porque é só 1 hora de live. Isso. E basicamente é isso. Tudo vai depender também do resultado que vocês querem. Se vocês querem mais realista ou menos, né? Mais cartoon. O importante é entender a estrutura do animal, né? A estrutura dos pelos, para que direção tá indo a pena, para que direção tá indo o pelo, entender as tonalidades, que vai ficar muito mais fácil para vocês. Isso, exatamente. Então, daí agora, seguindo, de certa forma, a mesma técnica que a Pauline acabou de apresentar para vocês nas penas, eu vou fazer para vocês uma demonstração de pelos. E eu acho muito interessante a diferença que tem entre essas duas técnicas de textura. Porque as penas, elas são, do mesmo modo, os pelos crescem no animal de certa forma, organizado. Quem já parou para observar um animal assim atentamente vai ver que tem uma regra, até vou aproximar aqui a foto do gatinho, em como os pelos eles crescem para determinadas direções e como eles se espalham pelo animal. Da mesma forma que as penas, a gente vai acabar fazendo uma textura sempre na direção que crescem esses pelos. Só que os pelos, por eles serem estruturas bem mais leves, né, mais macios, eles acabam se bagunçando no final. E que eu acho que é isso que dá o legal dos pelos, porque eu gosto tanto de desenhar animais. Quem me segue, eu acho que já deve ter percebido. Então, eu vou pegar, separar uma área aqui desse gatinho fofo que a gente separou pra vocês. E vou demonstrar aqui agora como eu acho que acabou sendo para mim o melhor modo de resolver esse tipo de textura com lápis de cor. Então, eu vou começar... Aqui tá, Tri? Sim. Vou começar como... no mesmo esquema do de antes, então, como se a gente já tivesse esse esboço pronto, né, marcado aqui, onde vai cada um dos membros do nosso gatinho, cada região, e daí nesse tipo de pintura é legal também demarcar aqui mais ou menos onde vai as sombras, já para não acabar na hora do bom de estar fazendo as texturas da pintura, ver, opa, fui muito pra lá. Se emocionar e acabar passando da área, né? Pintar. Então, eu vou esboçar aqui rapidamente
como se fosse aqui. Eu tô usando um azul do Procolor. Normalmente esboçaria com grafite. Mas só pra fazer aqui rapidamente. Fazer aqui como se fosse o olho dele. Não vou me deter muito aqui nessa parte, tá? Eu só vou demarcar mesmo, que é pra eu não me perder na hora nessas diferentes texturas ali. E eu tô fazendo bem leve, que eu não sei nem se vai aparecer, mas é mais pra eu... Isso, é mais um guia. Mais pra eu me guiar, até porque na pintura final isso nem pode aparecer, né? Isso. O certo também não é bem esboçar com azul, no cinza, apesar dele ser... Poderia ser um cinza frio, né? Mas não é, mas enfim, esbocem a grafite que é melhor. Isso. Mas é sempre bom, né, ressaltar que é bom fazer essas demarcações bem leve mesmo, né? Pra não ficar a marca no final, até como... Principalmente, né, se o resultado desejado for um realismo, então essas linhas não devem aparecer. É, né, não no podem resultado. aparecer, né? Porque no realismo dá pra ver que ele não tem traços. A gente faz os traços Isso. pra se guiar na hora de... O que demarca ali são as luzes e sombras, né? O limite de um Isso. tom até o outro. Daqui. Até fiz esse aqui mais comprido, eu acho, mas... Uhum. Então agora eu tô fazendo aqui as marcações, pintando mesmo, que é mais pra... Bem leve, tá bem? Isso aqui é um esboço só de onde vão ficar as sombras que eu quero fazer, que é onde eu vou aplicar mais pressão do meu lápis, que é só pra eu achar Isso. aqui. Até porque é mais fácil já marcar, né, os tons, onde é mais claro, onde é mais escuro, do que já sair fazendo pelinho por pelinho, porque Exatamente. vocês podem, né, acabar fazendo muito escuro, né, onde não era, então... Até porque não tem, assim, tanta necessidade de fazer fio a fio, né? Tem regiões Isso. até que são mais desfocadas, como a gente falou antes, que é mais legal deixar mais desfocado no desenho também, né? Não detalhar tanto por causa daquela questão do, Eu queria um né, de cinza, chamar atenção ou não. De dar profundidade pro Aí desenho. faz essa ponta aí pra mim, por Sim. favor. Enquanto isso, olha só. Daí tá, já demarquei aqui mais ou menos. E agora eu vou aproximar aqui, que a gente vai ver que, como eu acabei de falar, os pelos eles crescem numa direção, né? Então agora eu vou começar a demarcar com um pouco mais de pressão do que eu tô fazendo aqui, pra as direções dos pelos, pra eu saber exatamente o que eu tô fazendo na hora de pintar. Então, eu vou já deixar uns mais marcados aqui. Essa aqui é essa região branca aqui. Branca, cinza bem claro. Ai, obrigada. Então, eu vou marcar. Daí, o que eu gosto de fazer nessa hora? Eu não uso nem tão claro e nem tão escuro o lápis. Por quê? Porque... o meio tom eu consigo aplicar pouca pressão e ele vai aparecer só o suficiente para me guiar para as próximas camadas. Se eu usar um lápis muito escuro, ele vai acabar saindo depois. E se eu tiver aplicando ele em todas as regiões, às vezes ele vai estar numa região que eu não queria que fosse escuro, né? Então não adianta. E muito claro também não, porque daí eu vou acabar colocando pressão. E quando a gente coloca muita pressão nele, ele satura um pouco o papel, né? Ele empurra as fibras do papel e vai acabar ficando diferente a cor que eu vou aplicar por cima. Eu não vou conseguir aplicar a cor tão bem como se fosse a primeira vez, ou como se estivesse sobre uma camada leve. Então, daí aqui, olha, essa região aqui na nossa foto, ela tá bem focada. Então, eu vou fazer tracinhos bem na direção que tá mostrando ali na foto. E daí, já vê que eles fazem uma curva aqui, então eu vou fazer. Isso. Daí, então, diferente das penas, que elas têm toda uma estrutura, o pelo, ele é um traço único. Então, como eu falei antes, enquanto a Pauline tava pintando,
como o lápis de cor, ele invariavelmente vai demonstrar um traço, por mais leve que o traço seja no papel, vai aparecer a direção do traço, então a gente usa isso ao nosso favor. As primeiras camadas eu também faço muito leve, porque já aconteceu, principalmente nos primeiros trabalhos, acho que é um erro bem comum, que às vezes pode não ser um erro, porque tem gente que depois acaba se adaptando assim, mas é fazer as primeiras camadas com uma pressão muito forte e não conseguir aplicar cor por cima. Com esse lápis da Derwent não é até o problema, porque eles aceitam, mas se for um lápis escolar, de uma marca mais, uma linha mais inferior, enfim, pode acabar não dando certo. Então, sempre é bom treinar a pressão para fazer o mais leve possível. Daí aqui, também tô dando a direção. É claro que eu, infelizmente, não vou conseguir fazer todas as camadas que eu gostaria aqui nessa região para mostrar agora. Meu Deus. Que parece que vai faltar tempo, né, pessoal? Mas tamo aí. Tem 20 minutinhos. Ah, tá. Tem 20 minutos, então dá tranquilo. Acho que dá. Dá sim. Daí aqui, essa região muito importante. Como os pelos, eles são macios, e isso é uma coisa que tem que atentar muito na hora de representar uma textura de animal. Eles se bagunçam muito e eles ficam quase desfocados. Então, para dar mais realismo ali, eu vou de propósito fazer traços em outra direção. E vai ficar praticamente um esfumado. Quem gosta de esfumar, a Derwent tem uns esfuminhos bem legais, que os outros artistas já mostraram aqui nas lives. Depois deem uma olhadinha. Que com esses lápis, com camadas leves, ele também fica um bom resultado. E daí daria pra esfumar aqui, mas como eu não gosto, eu vou assim mesmo. Daí então aqui, o pelo mais longo, eu vou acelerar um pouquinho também, pessoal. Talvez não vai ficar tão perfeito como eu normalmente faria, mas é que eu quero muito passar essa técnica aqui. Mas para vocês conseguirem entender o conceito, né, entenderem como que a gente faz. E praticar depois. E daí qualquer dúvida, vocês podem ir no meu Instagram, ou no da Pauline, ou no do nosso blog, que a gente vai deixar aqui no final. E perguntar pra gente, enviar desenhos e perguntar. Se tiver dúvida, a gente vai com todo o prazer passar pra vocês. Isso, porque acaba sendo um conteúdo um pouco complexo, né? Envolve muitas questões. Então, qualquer coisa vocês podem nos chamar, né? E daí aqui vocês podem ver que eu tô fazendo, então, os pelos mais compridos. Eu tô fazendo com traços mais compridos. Bem Isso. Delimitando mesmo onde que vai ser o final desses pelos. E daí, como essa parte tá em cima dessa, tem uma sombra dessa camada nesse aqui. Então, eu vou começar a vir ao contrário. Eu aplico mais pressão e faço menos pressão no final do meu traço. Para os dois lados. Agora eu vou ter que virar assim, mas já saio. Isso, lembrando então que como eles não são, né, todos na mesma direção, o pelinho, né, cada puxinho acaba sendo para um lado, meio bagunçadinho, meio né? bagunçadinho. E eu acho que o bonito nesses desenhos de natureza, eu até, uma vez eu tinha muito esse problema, querer fazer muito organizado, e acaba ficando falso. Tem que dar de propósito umas viradas aqui, tipo, sai do... Porque é natural, né? É natural. Ele é bagunçadinho, ele não é todo certinho, claro. Não sei se seja um retrato de um pet que saiu do pet shop. Que nem a nossa cachorrinha. Quando ela sai, ela fica perfeitinha. Não. Depois... não tem nem como desenhar mais. Então, essa aqui seria a camada embaixo. E daí aqui ainda tem uma outra. Que também tem uma sombra aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Olha, notem como eu não tô fazendo exatamente o que eu tô vendo aqui na imagem, mas eu tento me guiar por ela.
que é isso que vai dar o realismo na imagem. Como a Pauline disse, essas técnicas são para representação realista da natureza. Depois, se vocês vão fazer o hiperrealismo, daí que tem que ficar idêntico ao que vocês estão vendo, daí então seria essa mesma técnica, só que com muito mais cuidado para ver se tá ficando bem igual ao da imagem. Quantos minutos eu tenho? Isso, vamos ver. Daí aqui na sombra. 15 minutos. Tá, aqui eu vou fazer rapidinho aqui. E aqui, como eu já demarquei, eu vou tentar sempre pra tentar dar uma acelerada. Normalmente eu não faço isso, pessoal. Mas é que eu só quero passar pro mais escuro rapidinho aqui. Mas olhem que eu tô vindo com uma camada clara e ainda dá pra ver os tracinhos que eu botei aqui. Que eu não posso passar por cima de modo que eles sumam, né? Senão eu fiz por nada. Então, deixar mais marcadinho aqui. E daí eu vou já pra uma cor escura pra mostrar um pouco mais dessa textura. Eu tô vindo aqui com um marrom e em cima do cinza, mas aqui talvez eu viria com um cinza quente. Se eu tivesse realmente fosse finalizar o retrato pet, porque, enfim, para mais fidelidade de cores, mas nesse caso eu vou pegar o que tá à mão mesmo. E as pessoas, elas perguntam muito pra mim quais são os lápis que eu mais uso, e daí eu sempre digo todos os cinzas e todos os marrons, porque Sim. eu vou indo no que tá mais à mão, pra falar bem a verdade. Como os lápis de cor, eles têm essa característica de dar a mistura, então... Isso, vocês podem ir mesclando as cores, né? E acabar criando o tom na pintura mesmo. Eu queria o preto. Aí, vamos chegar no preto. Ai, obrigada. Olha, pessoal. Lá. Aqui. Desculpa, pessoal. Mas ainda bem que a gente tá aqui pra se ajudar. É, são muitos materiais. São muitos materiais. Aqui, por exemplo, eu já coloquei... Vou deixar aqui só as sombras, mais alguns mais marcados. Tem esse estilete aqui da Derwent também, eu gosto pra fazer a pontinha mais fininha. Só assim, rapidinho na hora, pra não ter que apontar todo. Pra ficar bem fininha, pra fazer esses pelinhos aqui. E vocês podem ver que ele tá tomando forma já, né? Então, aos pouquinhos, conforme vocês vão construindo as camadas, os tufinhos de pelo. Olha, aqui já tem que vir com cuidado, porque daí ele já começa a fazer a curva. E aí, se fizer pra algum lado, se distrair, fizer pra algum lado que não é como eu fiz, não tem problema, porque o legal do lápis de cor é isso. Por isso que a gente vai indo com cuidado também, fazendo as camadas, que é pra não... Que é pra poder voltar depois e já corrigir por cima, não precisa apagar nem nada. Isso. Se não for nada muito drástico. E até conforme a gente tava dizendo, os pelos não são exatamente todos certinhos. Então, pode ter alguma coisinha mais pra cá, uma mais pra lá. E aí, já vai dando forma pra esse gatinho aqui. E aqui que não é nenhum pelo. Ficaria aqui essa região clara, daí aqui teria o olho. E até, se não tivesse, né, claro, a foto de referência pra vocês se guiarem, é legal deixar os pelinhos mais focados no rostinho do animal, né? Que é o que vai chamar mais atenção. Geralmente, se vocês pegarem uma fotografia e prestarem atenção, o foco é no olhinho ou é no nariz do bichinho, pra que essa região chame a atenção da pessoa, né? Do olho humano. Então, se vocês quiserem fazer o animalzinho, sei lá, de cabeça, ou não tem uma foto de referência na hora, foca mais no rostinho, né? Ou na parte, ou na patinha, que vocês quiserem que chame mais atenção. Isso, exatamente. O importante é deixar o mais definido no foco, né? Como numa fotografia mesmo. Só que no caso do desenho, então a gente não vai ou esfumar tudo, ou borrar, não sei. Vai ser só detalhar um pouco menos essas áreas aí. Olha, daí aqui eu coloquei uma sombra aqui, que seria essa sombra aqui. E daí,
depois, conforme vocês vão pegando a prática e gostando de desenhar certos temas, eu já faço uma coisa muito característica minha, que é alongar os pelos dos animais. É como vocês podem ter visto ali nos exemplos, depois se der tempo eu mostro de novo. Mas isso vai mais do gosto mesmo. Se tiver começando só, usa fotos de referência que não tem erro. Isso, depois que pegar a prática, né, que o cérebro já assimilar, né, já gravar como é que é o animal, aí vocês podem ir criando o estilo de vocês. Olhem como é que eu tô fazendo, né? Então, Personalizando. aqui que tem esse claro em cima, eu tô pintando esse escuro. Então, daí eu faço o traço daqui pra lá. E depois eu vou escurecer essa sombra aqui, porque aqui mal se enxerga que tem os pelos, né? E depois é que eu vou aplicar uma textura aqui. É, já dá pra ver que deu a sensação de pelo mesmo, né? É, que ele tá peludinho aqui. É. Daí, então, vai escurecendo. Aí, aqui também. Daí, eu tenho muito isso. Eu trabalho em camadas. Quer dizer, bem como a Pauline também faz. Ela vai indo por regiões. Só que eu não tenho muito critério. Eu vou indo conforme o meu olho me chama. E até... Depois, acho que eu vou me olhar nessa live. Vou até achar engraçadinho. Porque uma vez me disseram isso na aula de desenho. E eu nunca tinha notado. E depois eu parei pra reparar que eu vou indo sem critério lugares, mas é que eu vejo que o meu olho me chama para aquele ponto e eu vou lá completar, dentro das técnicas que a gente falou, claro, né? Então, eu vejo que falta alguma coisa, eu vou lá e completo. Talvez por isso até que eu demoro. Eu não sei se eu aconselho esse método. É, mas é que não tem regra, né? Tem que começar pelo rosto, tem que começar pelo canto, por outro, né? Vocês vão indo por onde vocês se sentirem mais confortáveis, onde achar que o desenho precisa de mais atenção naquele momento. Exatamente. Daí aqui, só para dar um fechamento nessa parte, então, que a gente praticamente vai abrir para perguntas, depois tá ficando sem tempo. Eu vou só... Daí, então, no final, vai adicionando as cores para deixar o tom. Aqui já estaria a base da luz e da sombra. Agora faltaria mesmo todas as texturas. Então, no final, depois que todas tiver os blocos de cor, enfim, com as texturas, é legal dar algumas... sair na direção, mas pra outra direção, pra deixar ele mais bagunçadinho assim, ó. Porque na natureza o pelo não é todo certinho. Tem várias camadas de pelo, né? Então atrás pode ser uma que esteja apontando pra cima, na frente tem uma que tá apontando pra baixo. E assim, né, vai construindo a pele do bichinho. Vai construindo os pelos. Então, é isso aí, mais ou menos. Só queria mostrar um último exemplo, mais ou menos como aconteceu aqui. Que daí, então, né, tem vários tufos para vários lados, enfim. E daí a demonstração seria essa, pessoal. Vamos voltar? Isso, como o nosso tempo está acabando, a gente vai abrir para perguntas agora. Vamos voltar a câmera. Opa! Aqui. Então, pessoal, vamos abrir aqui, temos algumas... Vamos abrir para os comentários. Temos algumas perguntas aqui. Vamos ver. A Like Draws perguntou, vocês recomendam os Derwent para anime? Sim. Claro que pra técnica mangá, geralmente o pessoal usa marcador, né? É, eu acredito que o pessoal use mais marcador, porque... na que verdade, dá um resultado mais rápido. Isso, não mostra a textura do papel, dá um resultado mais rápido, né? Um preenchimento mais uniforme, mais chapado do que o lápis de cor, né? Talvez seja uma técnica um pouco mais demorada, mas com certeza a gente recomenda tanto que a Derwent tem também as canetas, a linha Linemaker, Graphic Linemaker, Isso. E são muito boas, então pode investir
com certeza nas canetas que você vai usar em todas as finalizações e também nos lápis de cor se quiser estudar e praticar colorização, porque principalmente os aquareláveis vão também ajudar no resultado mais rápido no desenho dos mangás. Isso. Vamos ver. E o Daring to Light Fest. O Daring to Light Fest. E o Daring to Light Fest é ótimo. A gente tem maravilhoso. ele A gente vai mostrar aqui pra vocês. A gente recebeu o Light Fest não faz muito tempo. E eu posso dizer que já provavelmente é a minha nova linha favorita. E minha também. A gente acabou usando o Procolor, que é a paleta maior que nós temos. E também queria dar pra vocês uma demonstração do Drawing. Isso. Que, enfim, que é a linha voltada pra animais, texturas, essas coisas. Mas o Light Fest, ele é muito bom. Ele é super pigmentado, vocês conseguem fazer traços finos, preencher áreas grandes. Eu diria, vai ainda sair uma resenha completa no nosso blog, mas eu já diria que ele é um Procolor melhorado. Foi o que a gente usou, o Procolor. Só que esse ele tem as características de alta durabilidade de resistência à luz. Então, pra quem vai pintar e vender os originais, fica bem mais tranquilo, né? Pra vender tendo certeza que a pintura vai durar mais de 70 anos. Enfim, que é praticamente a durabilidade de todos esses. Mas vai ter resenha detalhada no nosso blog. Isso aí. Vamos ver... Qual papel vocês recomendam para pintura realista com lápis de cor? Então, para pintura realista, o mais legal é que o... Eu tô cortada? Não. O mais legal é que o papel seja liso para não aparecer tanto a textura do papel. Desculpa. Para não aparecer tanto a textura do papel. Então, tem os papéis específicos, digamos, até esse aqui que a gente tava testando, que era um sulfite, 180 gramas. O pessoal pediu qual a capa desse estojo, eu acredito que seja o Light Fest que a gente tava falando. O Light Fest é esse, e o Procolor é parecido, mas tem a cidade. E o Procolor que a gente usou. O Procolor foi o que a gente usou. Enfim, pintura realista com lápis de cor, então um papel liso e de preferência com uma boa gramatura, que é pra ele aguentar várias camadas e ele não acabar empenando, ou nas camadas finais, quando usar bastante pressão, que é pra saturar bem os últimos toques de cor, pra ele não acabar criando vincos, não empenando e tal. Então assim, papel bem liso e boa gramatura, acima de 180 com certeza. Sim, vamos ver... Aqui. Como foi feito aquele esmalte dourado? Opa! Tem uma pessoa que me acompanha, muito obrigada. O esmalte dourado eu fiz ele com as canetas daí. Com todas as canetas com essas aqui. Só que o dourado mesmo, eu usei tinta dourada. Daí a linha Line Maker. Isso. Daí a tinta dourada é de uma outra marca, e depois, se quiser saber, me manda inbox, que eu aviso. Isso. Vamos ver, a gente não vai conseguir responder todo mundo e dar atenção para todo mundo, vamos ver. Aqui tem uma pergunta pertinente. É melhor começar fazendo as sombras, partes escuras primeiro, para depois ir para as cores claras? Então, eu acho que, como a gente falou, demarca onde são as sombras escuras e separa as partes claras, delimitando, deixando branco. E daí depois gradualmente vai aplicando todas as camadas. Eu gosto mais de fazer do escuro pro claro, mas eu nunca começo da cor mais escura. Eu aplico escuro, um meio tom assim que nem eu mostrei, onde vai ser escuro, mas só no final eu aplico a pressão mesmo para deixar aquela cor bem escura. Então sim, eu acredito que para mim o melhor método é do escuro pro claro. Isso. Vamos ver, pessoal, aqui eu acho que o nosso tempo está acabando. Acabando, a gente vai ter que fechar a live. Temos um comentário. Edna, gostaria de ver o resultado das penas.
mostra o trechinho, a galinhazinha, qualquer coisa. A live vai ficar salva, pessoal, no canal aqui no Insta da Derwent mesmo. A live vai ficar salva. Então, vocês podem assistir, reassistir, recomendar. Esse aqui é o trechinho que eu fiz antes. Isso, e assim é como Seguindo é pra ficar o no método. resultado final. Isso. Resultando vai Depois na de galinhazinha. muitas camadas. Depois de muitas camadas, muitas horas. Mas se vocês quiserem também ver mais lives, né? Acompanhem nos nossos canais, os nossos Instagrams. Isso. Vamos colocar aqui os nossos... Vamos ver. Aqui. Eu não consigo Ali. digitar nesse Não, teclado. desculpa, é que o celular é meu, gente. Isso, Aqui. o celular é dela Aqui, e eu tô ó. aqui tentando escrever Coloca os eu. nossos... M. Os nossos Instagrams pra vocês. Eu sou a M. E ela é a Paulinha. E eu, a Pauline Dallas. Que se vocês quiserem ver mais conteúdo, também nos chamem, comentem o que vocês gostaram. Ô pai, ela tá tentando escrever os nossos Instagrams pra vocês. E acompanharem. Pauline Dallas. Isso. E o nosso blog. O Instagram do nosso blog. Que Isso. daí lá a gente dá mais foco pras resenhas. Nos nossos Instagrams mesmo, a gente posta mais coisa pronta, trabalhos em andamento, não dá muitas dicas. E geralmente em inglês, porque tem um público lá em inglês também. Mas no Harten.me, Harten, que é o nosso blog, é garantido que lá vai ter dicas. Então podem mandar, se tiver dúvida ou se tiver... quiser, claro, solicitar uma resenha dentro da nossa possibilidade, a gente vai fazer e publicar detalhada no blog e também em Isso. vídeo, caso vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, né? Essa foi a nossa primeira Primeira experiência em live, vamos confessar pra vocês. Então, esperamos que tenha sido bom, que vocês tenham gostado. Foi uma experiência muito legal mesmo, né? Foi divertido. Eu adorei ficar aqui com vocês e o tempo passou tão rápido, né? Passou a gente muito queria rápido. poder realmente mostrar mais coisas Mais pra coisas, vocês, mas mais adiante. quem mostrar sabe. o desenho completo. Isso aí. Tá bom, Então- pessoal? Muito obrigada para todos que ficaram Isso. aqui, que acompanharam, que curtiram, mandaram pergunta, comentário, coraçãozinho. Isso. Estamos muito felizes e muito obrigada principalmente pela Derwent, que deu essa oportunidade para nós participar aqui, que é uma honra. Eu sou fã dessa marca assim há muito tempo, desde que chegou no Brasil. E Então, essas linhas já eram Gosto muito todas mesmo. um sonho, né? sim. E agora a gente ser parceiros é realmente maravilhoso. Então é isso. Obrigada, pessoal. Bom Então, final pessoal, de semana. Desenhem isso. muito. Mandem foto do que vocês praticarem. Se treinarem, isso aí. Marquem a gente, mandem pra nós. E é isso aí. Então, muito obrigada, pessoal, amigos, quem nos conheceu agora também. Muito obrigada e valeu. É isso aí. Um beijo. Tchau. Beijo.